em live agora no YouTube, em live no TikTok, em live no Instagram, em que a gente vai falar aí sobre a gestão da alegria. A gente vai falar um pouco sobre essa emoção, a tal da alegria. Já falamos aí sobre... A gente está num ciclo aí de falar de emoções. A gente já falou sobre a tristeza, foi a primeira emoção que a gente falou. Falamos também da raiva, né? Falamos da raiva, foi a segunda emoção que a gente trabalhou. Falamos do medo, tá? E agora a gente vai falar de uma emoção boa, que é a tal da alegria, tá bom? Então a gente vai fazer uma live aí bem dinâmica, uma live até rápida, tá? Não vou delongar muito aqui. É uma emoção boa, né? Mas eu vou responder alguns questionamentos aí, que é tipo, será que a alegria em excesso... Bom dia, Regininha. Será que a alegria em excesso é tão bom quanto a gente pensa? Essa alegria aí que é difundida, né? Carnaval, uba-uba, festa. Será que ela é saudável? Enfim, vocês já vão saber logo. Deixa eu só me apresentar aqui para quem chegou agora e está me conhecendo agora, tá? Meu nome é Daniel Peixoto, sou terapeuta naturopata, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, sou técnico em nutrição holística e também aí sou formado em direito, apesar de não falar muito sobre isso. O meu objetivo aqui é te educar sobre saúde. Te educar sobre saúde com base na filosofia, no modo de viver higienista de cuidados da mente e do corpo, que é aquele que diz para você que saúde é produzida pelo estilo de vida em conformidade com as leis naturais, nada mais, nada menos do que isso. E o objetivo maior é que você largue a dependência de terceiros, que você deixe de ser um mero paciente nas mãos de terceiros, assuma o protagonismo e a titularidade das decisões de prevenção, manutenção e reversão dos seus problemas de saúde, da mente, do corpo, da alma e até do seu bolso, bem como que você esteja engajado em tudo que diz respeito ao bem-estar, à saúde do ser humano, ao bem viver em geral. Mais curtidas pode atrair mais espectadores, continue assim. Aí sem mensagem automática do TikTok. Quer comprar KY? Ai, meu Deus do céu. Começou. Vamos lá, gente. Vamos falar da alegria. Eu vou falando aqui. Não é boa porque eu sou assim, dou risada para tudo, mas tenho problemas com humor. E você vai entender, Franciele, você vai entender muito bem essa questão da alegria aí. Vamos lá. O que é alegria, gente? Alegria, ela é uma emoção, tá? Um estímulo bioquímico gerado pela própria inteligência corporal. Só que diferente da tristeza, da raiva e do medo, em que ele se dá aí numa situação de adversidade, né? Uma situação de angústia, ou numa situação de perigo, como instinto de sobrevivência, que é o caso do medo, no caso da alegria, ela é, na verdade, uma emoção natural que ela surge quando você não tem essas situações na sua vida, né? A alegria, ela surge quando não tem mais medo, quando não tem mais ira e quando não tem mais tristeza. Aí surge a alegria. A alegria é uma emoção, né? É um estímulo bioquímico da inteligência corporal, só que ele vai surgir quando não há mais tristeza, quando não há mais medo e quando não há mais raiva, surge a tal da alegria. Simples assim, gente, é raciocínios opostos. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar, a alegria, ela pode estar associada a inúmeras coisas externas, né? Geralmente a gente associa a alegria a dinheiro, né? A felicidade, a casamento, uma série de coisas, tá? Mas na verdade a alegria genuína, que é a que a gente vai falar aqui, que é a benéfica, é a saudável, ela é da própria inteligência corporal, como vocês podem observar. É de dentro, gente. A alegria genuína, ela sai de dentro. É uma emoção que surge de dentro, diferente dessa outra aí que a gente precisa de coisas, de situações, de pessoas, de bens materiais para poder nos fazer alegre, tá? A alegria genuína, o prazer de você olhar para a natureza, de você ter prazer nas simples coisas, isso é algo genuíno que sai de dentro de cada um. Isso é meio que intuitivo, né? Eu falar isso é até meio que intuitivo. Prosseguindo aqui, falei que a alegria é algo que vem de dentro e é algo que não depende de terceiros. A alegria, ela não deve ser confundida com a tal da euforia, que é a alegria que não é saudável. É o estado de euforia, o perigoso estado de euforia. Pense assim, gente, vamos imaginar que a vida é uma balança, tem uma balança. Imagina uma balança, tá? Aqui é uma balança, tá?
Aí aqui de um lado você tem tristeza, deixa eu botar aqui no Instagram, tristeza, raiva, angústia, tristeza, né? Raiva, medo. Aqui no meio você tem alegria e aqui na ponta você tem a euforia. Só que acontece, o que é o estado de homeostase? O estado de homeostase é o estado de pleno equilíbrio. E, gente, a vida, a natureza, o cosmos, ele opera querendo buscar sempre o equilíbrio, a homeostase. Então, a balança ela tem que estar assim. Ó. A balança ela não pode estar assim e a balança ela não pode estar assim. Bom dia, Maria Duda. Prazer te ter aqui. Estamos falando da gestão da alegria, tá? Que é uma emoção que as pessoas confundem. As pessoas acham que a alegria é euforia. Mas é diferente, gente. Ó, aqui tá a alegria, aqui tá a tristeza e aqui tá a euforia. O corpo ele tá sempre querendo buscar a homeostase, o equilíbrio, tá? O equilíbrio, as pessoas confundem as coisas. E você tem alegria. A alegria, que é o estado de equilíbrio, a homeostase, eu falei aqui que a alegria ela se dá, ela é uma coisa que não depende de terceiros e ela se dá quando você não tem mais medo, quando você não tem mais ira, quando você não tem mais tristeza, você tem a tal da alegria. É uma coisa que não depende de terceiros e você só tem alegria genuína se você sabe lidar com as outras emoções. Eu não estou aqui querendo dizer que você vai ser alegre só se você for triste uma vez na vida, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas como é uma coisa que ela está ali na balança entre a tristeza e a euforia, você tem que saber lidar com essas questões, com essas emoções para que você seja alegre. Você tem que resolver. Por que acontece? A alegria, a tristeza, a raiva, né? O medo é uma emoção que ela vai se manifestar constantemente na sua vida. E a alegria ela é meio que a ausência dessas emoções. Só que essas emoções vão te perseguir a vida toda. Então você sabendo lidar com elas, aprendendo a lidar com o medo, que eu falei aqui que o medo ele tem que ser, você não tem que ser enfrentado, né? A tristeza, ela não pode deixar acumular para não virar aí a tal da depressão. E a raiva você tem que soltar. Se você sabe lidar com essas emoções bem, gente, você vai alcançar o estado de homeostase e você vai ter a alegria genuína que é para ter, tá? Agora, existe uma alegria errada que é a tal da euforia. E essa questão da balança é fundamental, gente. Ela tem muito a ver com essa questão, não sei quem já ouviu falar disso, é uma coisa que agora estão começando a comentar no Brasil, que é a tal das leis herméticas, que são leis da vida, tá? Que é os princípios lá de Hermes Trismegisto, que tem lá... Quem já ouviu falar disso aí pode comentar aí, gente. Dos 3 iniciados, né? É um livro meio esotérico, mas ele tem muitas verdades ali. Que ele fala das leis da vida, do princípio do todo, do equilíbrio, da polaridade. A gente vai falar muito disso aqui, tá? Tá muito envolvido na nossa terapêutica. Então, essa questão da balança, gente, é muito sério, muito interessante. Isso aí está muito associado com a questão do princípio da polaridade, que é o quê? Por exemplo, amor e ódio são a mesma coisa, só que de sinais opostos, né, na balança. Aqui você tem amor, aqui você tem ódio. Eles são as mesmas coisas. Alegria e tristeza são as mesmas coisas, são as faces da mesma moeda. O amigo e inimigo é a mesma coisa, né? E o princípio do ritmo também, que é aqui. É a gente entender, gente, que a vida, ela é ritmo, ela é ciclo, ela é altas e baixas. Ora você tá bem, ora você tá mal. A gente tem que entender que a vida meio que tem um ritmo assim, né? A vida ela não é tão matematizada quanto a gente foi ensinado a ser desde criança, né? A história, né? Fala isso pra gente, mas não é o tema aqui. Mas a gente tem que entender isso, que existe esse jogo, existe esses períodos de altos e baixos, e a gente tem que saber lidar com as emoções ruins para justamente a gente poder alcançar a homeostase, gente. Que a homeostase não é só a saúde física, é a saúde mental também, emocional. Tá tudo aí envolvido. Eu tô numa luta aqui para poder manter o tripé em equilíbrio, tô com 2 tripés aqui. Um eu tô colocando a câmera duas câmeras no tripé só, mas vai dar tudo certo. Vamos prosseguir aqui. O que acha de cogumelos alimentício? Já fiz um vídeo já falando sobre cogumelo. Ah, não, eu já fiz, mas eu não publiquei ainda não. Pra mim, cogumelo é muito nutritivo, tá? Todo mundo aí, até a minha corrente de pensamento, né? Os hienistas, eles defendem, né? A grande parte deles, não todos,
o consumo de cogumelos, né? Muita proteína, muito nutriente. Só que particularmente para mim e alguns outros colegas, o cogumelo tem gosto de vômito. Eu não consegui ainda comer cogumelo sem ter que fazer dele um biscoitinho que nem a gente faz com a carne, né? Temperar, assar, botar creme de não sei o que. Eu não consegui comer cogumelo ainda assim. Mas eu reconheço aí o valor nutricional dele. Mas para mim tem gosto de vômito, então eu evito, tá? Eu evito o máximo que eu posso. Mas não é uma coisa assim, se eu for na tua casa e a gente sair e você me oferecer, que eu vá recusar, entendeu? Se tiver gostosinho, a gente come aí. Enfim, deixa eu continuar aqui, tá? Desculpa que eu parei só para ajeitar o tripé e ajeitar as câmeras aqui. Vamos prosseguir. Bom, repetindo. A forma crônica da tristeza é a tal da depressão, que você tem que não deixar acumular, lembra? Falei aqui. A forma crônica da raiva é o rancor. Por isso, para você não ser uma pessoa rancorosa, você não leva pro coração, né? Você tem que soltar, não levar pro coração é soltar a raiva, tá? De certa forma, né? Você tem que soltar a raiva. E o medo você tem que enfrentar, que a gente falou aí na última semana, fizemos vários vídeos, fizemos live aí falando a respeito. E no caso da alegria, como é que funciona? Qual é a forma crônica da alegria? É a tal da euforia, é o estado de euforia. Esse estado aí que é fomentado pelo status quo, que não é uma alegria genuína. É um estado de euforia que você usa esse estado de euforia para poder, por duas razões. Ou você é eufórico porque o sistema te fomenta a ser eufórico, viver no estado de excitação, que é uma alegria, né, artificial, e é momentânea, é passageira, tá? Ou você usa esse estado de euforia para poder suprir esse vazio emocional que você tem dentro de você. Porque você não consegue lidar direito com as emoções, com a alegria, com a tristeza, com os problemas da vida, e você tem que recorrer aí ao artificialismo. Só que aquilo, infelizmente, as pessoas, elas recorrem ao artificial, ao invés de resolver os seus problemas. As pessoas recorrem às drogas, às baladas, né, à comida. Para quê? Para se manter num estado de euforia. Para quê? Para tentar ficar desse lado aqui da balança. Né? Lembra que eu falei? Tristeza, alegria, euforia. Só que as coisas rumam para homeostase, gente. Para você ficar em equilíbrio. Aí o que acontece? Para suprir o vazio, você fica tentando se colocar sempre num estado de excitação e de euforia. Geralmente você, infelizmente, procura as drogas, a comida. E tem gente também que procuram atividades excitativas. Por exemplo, já ouviu falar daquelas pessoas que gostam de aventuras, que gostam de esportes radicais, que é sempre procurar alguma coisa para entrar em estado de excitação, para a adrenalina estar sempre aflorada? Isso aí é uma forma de você buscar esse estado de excitação e não gozar da homeostase. Porque o sistema ele não te educa para você ficar na homeostase. Ele te educa para você ficar em estado de excitação o tempo todo. Alegria, carnaval, futebol, excitação. Sextou. Lembra do sextou? Então, sextou é assim. Você passa a sua semana inteira aqui na tristeza. Assim, vamos dizer. Você passa aqui, vamos dizer, no estado de homeostase. Aí o que acontece? Sextou. Você está triste. Aliás, você está triste. Sextou. Aí você vai para excitação. Sextou. Aí quando vem para o domingo, você não chega no estado de homeostase, você vai para o outro lado da balança. Você vai lá para a tristeza. Tá domingo, aí você vai ter que voltar a trabalhar. Você não alcança o estado de homeostase. Aquele gozo pleno e harmônico, né, do estado de sanidade mental. Aí, ó, jogo. A pessoa vai para jogo, aposta esportiva. Para quê? Porque isso excita as pessoas. Muito bom aqui, o colega falou do jogo. O jogo, eu não anotei aqui. Enfim, acho que deu para entender muito bem, né, gente? De que alegria que eu tô falando. Alegria é uma excelente emoção, só que é a alegria genuína. Aquela que não depende de terceiros, não depende de coisas, não depende de situação. É a alegria que vem do simples apreciar as coisas da natureza, as coisas da vida, uma conversa com um amigo, as coisas genuínas, né? Bom dia, mãe. Como que a gente... Agora vamos já vai para o final da live, tá? A parte principal a gente já falou, né? Da alegria e da sua forma crônica. E agora como é que a gente vai resolver esse problema? Ou melhor, como a gente não vai ser vítima desse estado crônico de
Euforia, que a gente confunde com alegria. Primeira coisa, a gente tem que compreender que a alegria, ela emerge de dentro, gente, e não de coisas, pessoas e situações. Aí, antes que me perguntem, me taquem pancada aqui, aí vão falar, ah, Daniel, mas aí se eu for pobre, se eu não tiver dinheiro, eu não vou ser alegre. Você pode estar se questionando aí, né? Eu não vou ter essa alegria. Só que aquilo, meu amado, vamos analisar aquela dicotomia do rico triste e do pobre feliz. Experimenta passar um tempo com pessoas ricas e depois passa um tempo com pessoas pobres. Melhor, faz o seguinte, fica 30 dias, bom dia frenesi, fica 30 dias numa favela e depois você fica 30 dias lá no Alto Leblon, num condomínio lá de pessoas que é super rica lá, né? Onde o Aécio está se escondendo lá, que eu tô sabendo. Aécio Neves. Eu entendi, a alegria sente direto do coração e não importa a situação. Exatamente. Você vai ver que as pessoas pobres, elas são mais alegres do que as pessoas ricas, gente. Tem mais felicidade, são mais felizes. Claro que se você não tem dinheiro para cobrir as suas necessidades vitais, alimentação, moradia, né? O pão e o circo, né? Que o pessoal fala. O povo quer pão e água, pão e circo. Se você não cobre as necessidades vitais, você tende a ser uma pessoa não tão feliz. Mas isso não legitima você dizer que o fato de você ter dinheiro vai te fazer feliz, tá? Isso aí eu não preciso nem dizer o porquê, não preciso botar ciência nem nada. Isso aí é intuitivo, né, pessoal? Isso é muito intuitivo. O que mais? A gente tem que entender que a euforia ela é uma alegria distorcida ou patológica, em que a pessoa cada vez mais quer se expor a altos níveis de adrenalina, seja por mero desejo de se estimular, porque o sistema ele fomenta isso, né? Ou para cobrir um vazio, uma emoção mal resolvida. A pessoa mal resolvida, né, que tem esse vazio, que não consegue lidar com as outras emoções, com a tristeza, com a raiva, né, e com o medo, ela usa desse estado de excitação para poder cobrir isso aí. Só que a gente tem que entender uma coisa. Todo alto tem um baixo. Tem até a ver com as leis herméticas que eu estava falando aqui, do Kybalion, tá? Que são leis da vida de certa forma, apesar de ser aí um livro meio esotérico, né? Todo alto tem um baixo, gente. Você vai ter um pico de felicidade, é a balança. A balança não vai voltar para o meio. Ela vai meio que dar um giro e vai para a tristeza. Porque tristeza e alegria, elas são duas faces da mesma moeda. Repara que quando a pessoa se excita com drogas, ela já logo tem um pico de decadência. O mesmo pico que subiu, o mesmo pico que desceu. Por isso que a vida, o universo, as coisas nesse mundo, elas tendem para o equilíbrio, gente. Nem aqui, nem acolá. A gente tem que ficar aqui, ó, no estado de equilíbrio. Aí a pessoa procura euforia o tempo todo. Isso é um problema. Porque isso desvitaliza a pessoa, gente. Isso desvitaliza e isso é um problema. Porque assim, a pessoa, quando está no estado de excitação, ela não pensa de maneira clara. Quer uma prova do que eu estou falando? Repara quando uma pessoa está feliz, está muito eufórica, ela geralmente faz promessa para pessoas que não podem cumprir. Ah, fulano, vou pagar teu curso. Ah, fulano, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. A pessoa fica aberta a tudo quanto é tipo de sugestão. Ah, vamos não sei aonde, vamos, né? O estado de euforia. Né? Ah, vamos pegar a moto e fazer uma travessia 100 km por hora, vamos, é o estado de euforia. Né? E também até abraça os seus inimigos. Pessoas que querem te apunhalar pelas costas, você vira amigo dos seus inimigos. Por quê? Você está eufórico, você não está racional, você não está no estado de homeostase. E o sistema, ele te impele o quê? Para euforia. O sistema é desculpa, não é religião aqui, tá? É o diabo travestido de anjo de luz. Porque ele te fomenta a euforia, ele não te fomenta a alegria genuína. Ele te fomenta o futebol, a cerveja, as drogas, a balada, que é uma forma de te deixar eufórico, cada vez mais eufórico. Você não tem a alegria genuína, aquela que sai de dentro, aquela que só, nossa, meu Deus, como essa vida é maravilhosa, a contemplação, olha eu respiro, olha essa árvore, olha esse pássaro. Essa é a alegria genuína, pelas simples coisas da vida. A gratidão por ter essa camisa, por ter cordão, por ter, sei lá, coisas simples da vida, gente. Essa é a alegria genuína. E estão falando aqui, por isso que existem pessoas bipolares. Exatamente, gente, porque assim, de um pico de alegria você tem um baixo. Você tem um pico e você tem um baixo. A questão do café, por exemplo.
Por que cada vez mais a pessoa fica viciada em café? Ela toma café, depois que o café sai, vem um baixo de energia. Quando você conhece as leis da vida, que a gente sempre fala aqui, as leis do universo que não nos ensinam até um pouco de Constituição, que deveriam constituir mais desde a escola, mas não ensinam direito. Mas enfim, você aprende aí sobre leis. Mas as leis da vida você não aprende. Você tem que entender que existe um ritmo, existe polaridade, existe essa questão do equilíbrio que a vida está sempre buscando. Existe essa questão de você saber lidar com as emoções ruins para você ser uma pessoa alegre. Não é que você tem que ser triste para ser feliz. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, tá chovendo aqui, o tempo tá horrível. Péssimo, tá triste, né? Mas para poder haver um arco-íris, por exemplo, tem que haver uma chuva. Para haver um arco-íris tem que haver uma chuva. A Frugilaura perguntou onde eu comprei essa camisa linda. Eu comprei quando eu fiz intercâmbio para a África do Sul, tá? Em 2014. Em 2014, eu fiz intercâmbio para a África do Sul, no final de 2014, e eu comprei essa camisa linda aqui e ganhei uma também de um amigo que eu fiz lá e mais outras também que tem lá em casa, na casa da minha mãe. O tema da live é gestão da alegria. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, eu só vou repetir porque eu acho importante que tem gente entrando aqui, tá? Alegria é uma coisa que vem de dentro, tá? É uma coisa genuína. A forma crônica da alegria, que é a alegria, entre aspas, em excesso, é a tal da euforia, que é o oposto ali à tristeza. A alegria é como se ela estivesse aqui no meio da balança. Nesse lado da balança tem a tristeza e nesse lado da balança tem a euforia. Se você vem para a euforia, o peso vai vir com muita força para o lado da tristeza. Cada vez que você fica mais eufórico, há o princípio da compensação, é uma lei universal. Ele vem para cá, na mesma força. Cada empurrão vem um estímulo de volta. Cada estímulo é lei da ação e reação. Cada estímulo vem um estímulo de volta. Um estímulo leve vem para cá. Então tudo ruma para o equilíbrio. Para você ficar aqui, equilibrado, com os pés no chão, para você não ir para a euforia. Quando você vai para a euforia, você está se desgastando energeticamente, está se colocando em risco. Não é só por questão das drogas não, gente. Essa questão das pessoas que ficam procurando atividades de aventura, já viu? Vou pegar o balão, lembra do padre do balão lá que foi fazer um negócio do balão lá e sumiu, tá até hoje desaparecido. Enfim, você se coloca em risco. Tem pessoas, porque o sistema, eles nos ensinam a ter essa euforia, a oba-oba, fazer maluquice. Eu fui assim, gente, numa fase da minha vida. E é legal esse estado de euforia, mas é um estado que você se coloca num estado de vulnerabilidade muito grande. Primeiro que quando passa aquela fase, você já sente uma depressão. As pessoas estão tão acostumadas com em vibrar numa frequência, princípio da vibração, tão alta, que quando vem a compensação, o baixo de energia, a pessoa fica depressiva até. Você está entendendo por que a razão de ter um exército de pessoas depressivas aí, e você ser depressivo você não sabe por quê? Porque você está acostumado com esse nível de excitação. E eu acho que essa é uma das razões por que eu passei pela minha depressão no ano de 2014, que foi quando eu fui lá para a África do Sul fazer um intercâmbio e me curou da minha depressão, tá? Que uma das formas de você se curar é você viajando ou você tendo um tipo de acidente, tá? Que aí você acorda para a vida. Mas enfim, não vou falar disso aqui não. Eu sou assim com aventura e antes já fui assim com álcool e drogas. Exatamente. Exatamente isso. Então eu falei também que você não precisa de coisas, de materiais, nem nada disso para você ser uma pessoa alegre. Você precisa simplesmente ter o estado de equilíbrio, né? Que envolve também uma série de, não só o cuidado do seu corpo, da sua alimentação, como da sua mente também. O equilíbrio, a meditação, tá? E para fechar aqui, eu falei que a euforia é perigosa porque ela te desvitaliza, tá? Ela tira a tua energia vital e faz com que você aí procure esse estado de excitação aí através das drogas, através das atividades muito intensas, né? O excesso de sexo, ele vem para poder buscar a questão da euforia, sabe? Aquele rapazinho lá, adolescente, que vai no puteiro todo fim de semana. Não vou falar nada aqui não, que deve ter gente me assistindo que me conhece e sabe do que eu tô falando. Então, é você querer buscar o estado de euforia, querer completar esse vazio aí. E você repara o seguinte, as pessoas usam múltiplas coisas para poder suprir esse vazio, gente, porque essa pessoa que está buscando o estado de excitação o tempo todo, são duas razões. A primeira é porque ela foi ensinada isso desde a infância. Às vezes é uma pessoa normal, como eu era um adolescente normal.
Só que eu aprendi com as companhias, né? Com a televisão, com o sistema, que eu tenho que me manter no estado de excitação, né? Com American Pie, lembra o filme do American Pie? Então, o sistema nos ensina que a gente tem que ir pra faculdade e tem que beijar várias bocas e tem que fazer... Gente, isso não é discurso moralista não, tá? Mas é só pra gente analisar as coisas assim, só pra gente fazer uma análise aqui. E tem gente que até, gente, supre esse vazio no próprio poder sobre o outro ser humano. Você já reparou aquelas pessoas que são babacas, que tem prazer em ferrar o outro? Ela usa do poder para poder suprir esse vazio de coisas que ela não está sabendo lidar. Você vê nas simples coisas da vida. Vai numa loja aí, gente, aí bota a máscara por aqui, né? Olha o comportamento das pessoas. Vai ter gente que não vai nem ligar, tudo bem, mas vai ter pessoas que vai, não, coloca aqui, coloca. A pessoa não está nem preocupada em vender, está preocupada em que você fique com a máscara na focinheira na cara, né? Enfim, são exemplos esdrúxulos aqui. As pessoas, elas procuram até o poder para poder suprir esse vazio. Juízes aí, autoritários, né? Do Supremo Tribunal Federal. E eu não preciso nem falar aqui que já vai vir na tua cabeça uma série de exemplos. Não preciso nem falar aqui. De pessoas que usam esse poder para quê? Para buscar uma felicidade artificial. Que é o quê? Esse estado de excitação. Ela não é alegre, ela tem um vazio por dentro, gente. Ela é vazia por dentro. Sacou? Isso é um problema muito sério. Focinheira, amo meus detalhes. Vamos lá. E, gente, como é que a gente vai resolver para fechar a live aqui, antes de eu responder algumas perguntas que o pessoal for fazer? Existem muitos políticos assim, com certeza, vários. Alguém falou aqui, na moral, já vi que vem bomba. Como é que a gente vai resolver esse problema aí, gente? Como a gente vai resolver esse problema? Como a gente vai lidar com isso? Duas coisas. As coisas meio que se confundem, porque a gente meio que foi impelidos a buscar o estado de euforia ao invés da alegria nas simples coisas da vida. Então você vê que tem pessoas que elas não precisam de nada disso, elas são pessoas normais, equilibradas, de certa forma, e buscam aí, aprenderam a buscar esse estado de euforia. Esse é o caso menos grave, mas as coisas meio que se confundem, porque chega uma hora que essa pessoa, como a vida ela é feita de altos e baixos, tem uma hora que essa pessoa se encontra com uma dificuldade e ela, como já aprendeu desde a infância, como foi o meu caso, a lidar com as coisas buscando o artificialismo, o sexo, a euforia, a alegria, o carnaval, a balada, né, a cerveja, o cigarro, o crack, aí tu vai indo mais pesado, né, as drogas. Aí você acaba caindo nessa outra versão que eu tô falando aqui, que é o seguinte: a gente tem que trabalhar na causa dos problemas. E isso aí é para pessoa que usa esse estado de euforia para poder suprir sentimentos e emoções mal resolvidos. Desculpa chegar agora, estava falando de Schopenhauer, desejo e tédio, é bem parecido, né? Porque eu já li de tudo um pouco, tá, cara, desses caras aí, então vocês vão ver muitas coisas desses caras aí no que eu tô falando aqui. Só que eu tento fazer um filtro, né? Eu faço um filtro e adapto aqui a nossa realidade atual. Enfim, essas pessoas que procuram o estado de excitação, né? Eu me incluo nisso, você também se inclui nisso, não vamos ser aqui inocentes, né? A gente que procura esse estado de excitação para suprir um vazio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar nas causas que te impelem a ter que buscar essa euforia. Como eu falei aqui nas outras emoções, e não ficar paliando sintomas. Tem algumas formas de paliar sintomas que são legais, né? Passar horas assistindo série, né? Meditação, essas coisas são formas de paliar sintomas interessantes. Mas a gente tem que trabalhar nas causas profundas, gente. Porque vai passar por um tempo e depois volta de novo esse vazio aí e vai fazer que você busque essas atividades de euforia. Então o que acontece? Você tem que trabalhar as outras emoções. Lembra que eu falei aqui que a alegria ela vem quando você sabe lidar com o medo, com a tristeza e com a raiva? Então, a gente tem que trabalhar nas causas profundas, não só a nível cognitivo, como também a nível de alimentação e estilo de vida como um todo. A gente tem que trabalhar nisso aí para poder resolver efetivamente o problema, de a gente ficar querendo buscar euforia o tempo todo. Preencher esse vazio que te faz tratar mal os seus funcionários, que te faz você tratar mal os seus filhos, você é vazio por dentro, cara. Você é vazio por... Desculpa falar assim, tá? Você é vazio por dentro e você precisa do seu poder para poder aí, né, suprir, buscar essa excitação. Então, ao invés de buscar a excitação, você tem que trabalhar na causa, ver o que está acontecendo, por que você tem que ficar procurando euforia. E a vida é uma merda, é chata, tem problema, tem pessoas tóxicas, tem tudo. Tá?
Mas não é o caminho certo você buscar euforia, porque você vai estar se desequilibrando, você vai estar fugindo da harmonia do universo que impele para você estar no estado de equilíbrio. E isso é muito sério, porque isso não envolve só a mente, porque mente e corpo estão conectados e isso pode vir se manifestar numa doença, numa patologia, tá? Numa depressão, num câncer de mama, que está associado aí a traumas que a mulher teve com relacionamentos anteriores, porque você não conseguiu matar aquele canalha, não tirar ele da tua cabeça, tá? Você não dá espaço aí para novas oportunidades. Isso é muito sério, isso é muito sério. Dói, eu sei que dói em mim, gente, dói em todo mundo. Mas liberta, gente. É uma dor para construir, é o princípio da compensação. Lembra? Você não excita para ter um baixo depois? Então, dói para depois você ter um alívio. É proporcional o negócio, gente. É lei da ação e reação. Vamos acordar. Tá? Então é isso, gente. E para você lidar com essa febre cultural de se buscar excitação a todo instante, como é que a gente vai resolver esse problema? Isso deveria ter uma intervenção geral. Não só a nível das relações familiares, né, pessoais, como também a nível regional, né, de país e de mundo. Que é o quê? É você cultivar a temperança e a moderação dos hábitos, desde a infância do seu filho e da sua filha. E como nós aprendemos errados, a gente tem que aprender a cultivar a temperança, começando de nós mesmos. Porque quando a gente muda nós mesmos, a gente vai ocupar as instâncias de poder, né, da sociedade e a gente vai poder fazer uma transformação num todo. A transformação começa de nós. Aí sim a gente vai poder transformar a televisão, vamos poder transformar as outras instâncias. É o quê? Cultivar a temperança e a moderação dos hábitos. É o quê? É ter prazer nas coisas genuínas, é ter gratidão. Tem um ditado que eu não gosto muito porque ele foi deturpado, que fala assim: o pouco com Deus é muito. É um ditado que ele foi deturpado para poder legitimar que as pessoas sejam pobres, tá? O pouco com Deus é muito, então você tem que aceitar que você é um miserável. Você tem que aceitar que você é pobre, né, que você não tem direito a nada. Mas é um ditado interessante sim, gente. É o quê? Você ter gratidão pelas simples coisas. Gratidão por estar aqui com saúde, partilhando essa mensagem com vocês, depois de tudo que eu passei na minha vida. Minha mãe tá aí, sabe muito bem do que eu tô falando. Gratidão por estar bebendo essa água aqui. Gratidão por ter onde morar, quando muitas pessoas não têm. É cultivar a gratidão de estar vivo, gente. A gente é muito ingrato, né? Principalmente para quem acredita em Deus aí, como eu. A gente é muito ingrato, né? Mesmo se você não acredita em Deus, tá? Se você acredita em alguma coisa, a gente é muito ingrato com a criação. A gente é muito ingrato. A gente é muito ingrato. Eu sei que a gente não tem que se contentar com as injustiças, né? A gente tem que se movimentar, mas a gente tem que cultivar a temperança, cultivar os bons hábitos, né? A moderação. Seja moderado, cara. Eu desencorajo que hoje em dia eu sou totalmente contra o consumo de drogas, de álcool, até de cerveja, mas mesmo assim, mesmo você fazendo isso que você não deveria fazer, seja moderado, cara. Seja moderado aí. Não se enche de bebida não, não se enche de droga não, cara. Seja moderado aí, porque você está lutando pela sua saúde. Claro que é aquilo, não vamos ficar julgando as pessoas. A gente tem livre-arbítrio. Tem pessoas que estão bem do jeito que estão. Tem pessoas que estão bem usando drogas, tem pessoas que estão bem fazendo o que tiver que fazer. Mas é aquilo, cara. Esteja ciência das consequências do que você escolhe, tá? Depois não reclama. Para fechar a live aqui, eu vou dizer o seguinte. A euforia, a alegria desmedida que é irracional, que vem desse prazer artificial, ela é a porta larga. E para quem aqui, né, tem religião e acredita e sabe do que eu estou falando, a porta larga é o caminho para a perdição, né? A porta larga. Agora, a alegria genuína, a porta larga é para muitos, né? Que é o quê? É o artificialismo, é você buscar a euforia, que é a alegria artificial e passageira, né? Que é aquele pico de felicidade que você tem o pico de tristeza. Essa é a porta larga que é para muitos. E a porta curta, que é a alegria, o prazer genuíno, a gratidão, a temperança, os bons hábitos, o equilíbrio, a meditação, a contemplação. Isso aí é a porta estreita. Essa aí é para poucos, tá? A porta estreita é para poucos. É para poucos. Você escolhe se você quer o caminho da alegria artificial, ou você escolhe se quer a porta curta, que é o caminho correto, né? O caminho escorreito aí. Enfim.
Se você precisar de ajuda na gestão da sua mente e das suas emoções, né, ajuda terapêutica, procura o Pretinho aí no privado ou manda e-mail lá para naturopatahigienista@gmail.com. Se você quer ajuda na sua alimentação, tá? Você quer mudar aí a sua forma de se alimentar, né, e ter um estilo de vida melhor, você pode ter aí o meu atendimento terapêutico nutricional, tá? Que eu desenho uma alimentação sem fanatismo, sem ideologia, sem preferência nutricional, realista para você em apenas um atendimento, tá? E eu te acompanho aí, como se fosse um personal trainer, por 30 dias online para a gente poder ver isso aí dar certo, tá bom? Se você não quer o meu atendimento, eu já digo logo que eu cobro caro no atendimento, porque não vale a pena para mim, não compensa. Eu tenho outro trabalho, ter um tempo com você, cobrar barato como eu cobrava antes. Aí a pessoa às vezes vai lá de curiosa e não tá com aquela vontade mesmo de mudar, então eu cobro caro mesmo. Então se você é curioso, quer ver qual é, então você faz o seguinte, você faz lá o meu cursinho, que é o meu atendimento, só que adaptado, né? Adaptado para o máximo número de pessoas, que é o meu curso lá, Terapia Higienista, em que eu ensino a alimentação correta e o estilo de vida em consonância com as leis da natureza, tá? Que vai ter o sorteio aí hoje e provavelmente mais para frente a gente deve fazer mais, tá? Que tá lá no meu site, www.naturopatahigienista.com, www.naturopatahigienista.com. Você vai lá em cursos online e você adquire lá, né? Pede lá para participar do nosso curso. A terapia higienista. Acho que é só isso, né? Já foi o comercial. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Salve, Fábio Soares. Ih, o negócio aqui caiu. Ai, meu Deus. Uma hora ia cair. Voltou. Antes de fechar a live, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pode fazer pergunta. Bom dia, bom dia. Você dá palestra? Eu dou palestra, tá, gente? Dou palestra online e presencial. Eu dou sim, Maurício. Dou palestra aí, só me procurar no privado ou manda e-mail lá pra mim, tá? A melhor forma de você se comunicar comigo é por e-mail, pra eu responder mais rápido. O e-mail eu respondo mais rápido. Privado eu também respondo, só demora um pouco, mas respondo, tá? Se comunica comigo por e-mail lá, naturopatahigienista@gmail.com. Dou palestra no Brasil inteiro, tá? Em breve vai estar saindo meu livro aí também, tá, gente? Meu livro tá saindo aí também, que é pra ajudar também as pessoas. Eu vou falar de tudo que eu tô falando aqui e mais um pouco lá. Gratidão, 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 tamo junto. Quero ganhar o sorteio, vai ganhar sim, se Deus quiser. Obrigado pela ajuda. Vou trazer você para ficar aqui do meu lado quando eu passar por algo e você fica no meu ombro assim. Dopamina como subterfúgio. Verdade dói, mas liberta. O que me desencadeou foi ira, é a ira, tá? Boa, focinheira, bababá. Então é isso, gente. Vou lá, já não tem mais perguntas. Tem aqui. Quando fico para baixo, procuro ir para algum lugar verde, cachoeira, mirante, e nesses lugares as emoções fluem com mais facilidade e os pensamentos se organizam melhor. É interessante, né? Quando você entra na natureza, observe só, principalmente se você está mudando sua alimentação e estilo de vida. Parece que ela te abraça, tá? Você sente um abraço. Quando você entra numa mata densa, principalmente se você limpou a sua biologia, se você não está muito pilhado com o negócio, até essa questão da tecnologia também acaba deixando a gente meio pilhado. Quando você entra na natureza, parece que você ganhou um abraço. Porque, gente, as plantas elas têm uma inteligência. Não desprezem isso que eu estou falando e nem achem que eu estou maluco. Existe o princípio da polaridade da vibração. A planta, ela sabe o jeito que você está vibrando, cara. E ela tenta meio que se harmonizar com você para te dar um alívio. Por isso que essa história de ficar abraçando árvore não é tão viagem na maionese quanto se pensa, gente. A planta, ela tem meio que uma inteligência, sim, cara. Elas competem entre elas para ver quem vai proliferar mais. Não é à toa que elas dão cada uma um fruto mais gostoso com essa intenção. Tem um livro que eu estou lendo também, que é um livro que ele é até em espanhol, que ele fala dessa... E é científico, tá, gente? São experiências científicas que eles fizeram, atestando essa questão de como a natureza ela meio que dialoga com a gente, como ela tem um registro histórico de tudo que aconteceu, de guerras que aconteceram, e como existe um mundo muito além do que a gente imagina, porque o que a gente sabe é só a ponta do iceberg, tá? É só a ponta do iceberg, dentro de um iceberg gigante que a gente não sabe e que a gente está descobrindo aí. Eu encorajo vocês aí a assistir uma série chamada de Dark, tá? Que é um sucesso muito grande, que ela fala muita coisa interessante ali. Nem todo mundo vai entender,
Mas ela fala muita coisa interessante, inclusive desses princípios que a gente está falando aqui. Neste contexto, seria uma fuga ir a esses lugares para querer ficar bem? Claro que não. Você deve ir, você deve ter um contato com a natureza, cara. Você deve ter um contato com a natureza. Fala um pouco da água para a turma, Dani, sobre aquela experiência daquele doutor. Ah, foi importante, né? Para fechar aqui, eu vou falar do que a Regina falou. Legal, muito obrigado por ter falado isso, que eu tô com uma água aqui. Gente, o Masaru Emoto, ele fez a experiência, um japonês, né? Para fechar aqui, da água, em que eles analisavam a nível microscópio como a água se comportava para ver se existe uma inteligência no universo, né? No caso, para a água, e nós... Tá, enfim. Aí o que acontece? Eles pegaram a água e colocaram num ambiente onde tinha... Tem esse documentário aí, gente, assistam, do Dr. Masaru Emoto. Eles colocaram a água num ambiente em que tinha muita confusão, tinha intriga, tinha um ambiente barulhento, ambiente de confusão. Eles repararam a água a nível microscópio e ele reparou que na água começava a formar estruturas turvas, né, moléculas turvas dentro da água, assim, turva. E pegaram essa água e colocaram num ambiente harmônico, onde as pessoas estavam conversando com calma, estava tendo música, música clássica, né? Ambientes mais harmônicos. E repararam que é a Dark. A Claudinha perguntou aqui a Dark. Colocaram essa água no ambiente de harmonia e repararam que a água formava cristais harmônicos lindos. Lindos cristais harmônicos ali, nada garranchado. E nós somos 70% água, gente. Nós somos 70% água. 70% água. Então, será que as vibrações positivas e negativas, elas não afetam o nosso corpo de alguma forma, como afeta a água aqui? Olha só como a gente só sabe a ponta do iceberg. Será que essas vibrações... É muito interessante, gente, muito interessante. O documentário é o documentário do Dr. Masaru Emoto. E, gente, já se sabe disso há muito tempo, só que isso é um conhecimento escondido. As pessoas que estão lá na cúpula do poder, elas até sabem disso, mas elas não entram e não deixam que você também entre, né? Porque a finalidade desses conhecimentos é te libertar mesmo, né? É te libertar. Só que eles usam esses conhecimentos para poder te prejudicar e para manter o status dele lá de poder econômico, financeiro, político, social, tá? Mas, gente, já se sabe disso há muito tempo. Não é à toa que... Já viu quando a pessoa faz a oração para poder beber a água lá das 6 horas? Olha lá. Pessoa que às vezes faz meditação. Essas coisas aí existem, gente. Essas coisas existem. Sei que é esotérico, né? Mas essas coisas existem. E a gente não pode desprezar, não. Enfim, fiquem com Deus aí. Bom domingo, tá? Qualquer coisa é só me procurar aí, que nós somos aí plenamente acessíveis, tá? Fiquem com Deus e nunca se esqueçam. Mente livre, corpo livre, ontem, hoje e sempre. Beijo grande.